Boa tarde para os companheiros da CNTTL, para todos que estão nos assistindo. É a primeira live aí da Modal Cursos, a plataforma de cursos que a Mídia Consult elaborou e está ajudando muito os trabalhadores aí a fazer curso à distância por EAD, curso que realmente tem funcionado aí para os dirigentes sindicais de todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui com o companheiro Júnior, lá do Rio Grande do Norte, Sindicato Rodoviário do Rio Grande do Norte. Nosso companheiro Júnior está com a gente aí para também falar um pouco hoje dessa live de hoje. Nosso companheiro França, que é dos rodoviários lá de Sorocaba e vereador da cidade de Sorocaba. Nosso companheiro Paulinho, presidente da CNTTL. Paulinho está aí do lado, o Marcílio falou que ele está em uma reunião e assim que ele já entrar, o Marcílio já desocupa, ele assume aí. E assim, a pauta nossa hoje aqui dessa nossa live é a database da categoria rodoviária e a pandemia do Covid-19. Queria até pedir para o Júnior, se o Júnior puder, logo em seguida, a gente já vai passar para o Júnior primeiro, viu, França? Que eu acho que o Júnior saiu de uma greve hoje, inclusive, acho que tem até mais novidades para passar para a gente. Mas eu queria muito agradecer aí a Mídia Consult, Viviane e Guiberto, por esse trabalho maravilhoso que tem feito e por estar realizando essa live aqui, que também já é um desejo dos nossos companheiros de direção da CNTTL há muito tempo. Já há muito tempo que queria ter uma live já, a gente já tinha falado desse assunto, acho que nós temos que fazer mais, inclusive, de outros setores também, mas era muito importante. E ter aqui, fazer a primeira live com o nosso companheiro Paulinho, né, que é a sumidade no nosso ramo, é presidente da nossa confederação, Paulinho que discute tudo aí. Nosso companheiro França, que é vereador na cidade de Sorocaba, nosso mestre. E aqui eu vou aproveitar a oportunidade, viu, Júnior, confessar. Esses dias teve uma live do França com o Brinquinho. Foi? O Paulinho não pôde participar. Mas depois eu mandei mensagem para a diretoria e mandei até para o Brinquinho. Eu fiquei emocionado, cara. Fiquei emocionado mesmo, porque assim, ó, ver a pessoa do calibre do França, que é o nosso professor aí de muitos e muitos anos aí, fazendo uma live com o nosso companheiro Brinquinho, também tem crescido muito, viu, França? Esse menino tem crescido muito. E assim, a gente vê o França, que é o nosso professor há muitos anos também, né? Ele, J. Carlos, o Júnior, Souza, né? Nosso saudoso da Ladia, que Deus o tem em bom lugar, companheiro Machado, né? As pessoas que a gente tem referência, né? Pô, fiquei emocionado demais, cara. Foi emocionante pra caramba. Acho que a gente tem que fazer mais e mais lives dessas também para os trabalhadores, para a população também, né? Para poder esclarecer. Às vezes as pessoas não têm quem esclareça, o governo não esclarece. Pelo menos aqui, né, com essa live da Modal Curso, quem sabe a gente não consegue fazer isso. E agradecer, viu, França? Agradecer muito aí sua participação, viu? Tenho um orgulho muito grande de ter você como presidente da nossa federação, como vereador na cidade de Sorocaba e também com você, direção dos rodoviários de Sorocaba, mas, acima de tudo, por ter você ser meu amigo também. Tenho um respeito muito grande por você e eu sei também que é recíproco. Eu tenho certeza que você vai ser eleito, por graças a Deus, você e o companheiro Júnior também. Se Deus quiser, também Júnior é candidato. Ele é reeleito, Pode esquecer. O companheiro Júnior é candidato. E assim, eu queria já passar até para o Júnior mesmo, que é o nosso advogado de plantão, presidente do Sindicato Rodoviário do Rio Grande do Norte, né? E parece que você saiu de uma greve hoje, Júnior. Como é que foi aí? A gente tem, boa tarde, meu amigo Marrom, grande dirigente sindical ali de expressão nacional, né? Bem-vindo também. Ao meu grande vereador dessa cidade, com certeza reeleito, tranquilamente, né? Que o povo de Sorocaba sabe que você tem compromisso com a classe trabalhadora, com os trabalhadores, não só da categoria nossa, dos rodoviários, mas com todos os trabalhadores aí de Sorocaba, né? O nosso presidente Paulinho, grande companheiro, né? Enfim, a nossa Mídia Consulta, a nossa companheira Vivian, né? Eu tenho que agradecer também, nós estamos dando esse pulo de qualidade, né? Baseado nessa situação que nós estamos convivendo e vivendo. Eu só tenho também que agradecer, né? Porque a nossa confederação é uma expressão internacional em termos de referência na luta dos trabalhadores, né? Jamais, nem mesmo esse vírus, nos tem deixado de a gente estar realmente buscando
interagindo com o que temos de melhores dessa categoria para esse Brasil inteiro, principalmente em termos de conhecimentos, né? E no dia a dia, as coisas que nós fazemos e trazemos para vocês, né? Por exemplo, nós tivemos aqui, inclusive, a briga muito judicialmente, mas, graças a Deus, a competência do nosso jurídico aqui tem dado muito bons resultados. Falta, claro, a questão mais política e, hoje, o receio de todos os trabalhadores com essa questão do desemprego. Mas nós conseguimos a garantia da database. Recentemente também, mas mais nova agora, nós conseguimos, numa empresa Guanabara, que a Justiça determinou, a juiz da 10ª Vara, reintegrar todos os companheiros, né, baseado na Constituição brasileira, que é a questão das demissões, que eles fazem em massa, e as demissões só podem ser de acordo com o sindicato. Tenho certeza, como o nosso sindicato aqui não fez e nem fará, e nem tampouco os sindicatos que representam a nossa confederação, tanto como é de Salvador, que inclusive saíram bastante, muito bem agora no distrito coletivo, inovando também, fizeram assembleias online, né? Via live também, com os trabalhadores lá da Bahia, inclusive, parabenizo, inclusive, o presidente Hélio e toda a sua diretoria dos rodoviários lá de Salvador, nosso amigo Souza, grande companheiro, nosso dirigente de cabo financeiro, que inclusive passa pelas perrengas que está passando também lá, na cidade lá de Feira Santana. Esse é um resultado que nós temos aqui do Nordeste, que já saiu na frente vitorioso, Salvador. Nós temos aqui, Marrom, como eu acabei de dizer, nós temos a questão dessa reintegração por ordem judicial, né? E nós também, os empresários tentaram aqui, do presidente das empresas aqui, conseguiram um interdito proibitório, dizendo que ele estava querendo tomar na marra, fazer um esbulho da empresa, ou do sufoco, ou na violência. Né? Fez todo um teatro e um juiz deu uma liminar. E nós entramos com um mandato de segurança e caçamos essa liminar. A juíza, a desembargadora doutora Perpétua, caçou essa liminar, atribuindo que houve tudo distorcido, um teatro que houve, que as empresas fez para induzir o juiz a dar o interdito proibitório. Né? O interdito proibitório é aquela ação quando se uma posse de alguém que toma na marra, né? Ou você vai lá usando uma força. Então, proporcionalmente, a empresa pode também dar a mesma força e pegar o seu bem, né? Fazer o esbulho também. Então, isso o juiz levou. E nós conseguimos, através do mandato de segurança. Nós estamos numa situação boa, agora que hoje nós também corremos para cima da prefeitura, com todas as empresas do setor do urbano, porque, além de deles não cumprir a sentença, que tem uma multa de R$20 mil, mas também tem uma grande colaboração do prefeito da cidade. O prefeito é conivente com a classe empresarial. Porque se está lá, no salário do trabalhador, na tarifa, o salário do motorista, o salário do cobrador, né? E eles, os empresários, demitem todos os cobradores. Ao invés de botar na medida provisória, eles usufruem, querem tirar lucro. Nessa questão, o empresário não quer perder tempo. Nessa crise, que nós reconhecemos que é uma crise, todos eles estão passando, o que eles querem fazer? Eles pensam no futuro. Eles querem desmantelar todo o nosso sistema, em termos de cláusulas de benefícios, para começar tipo do zero. Para começar as atividades, ele já saindo, ganhando muito bem. Então, ele ganha em cima do usuário, que está lá dentro de todos os cobradores, até agora não readmitiu, por ordem judicial, não estão cumprindo. E tem o flagrante também, que é querer, nesse período, ao invés dos empresários do setor de transporte aqui do Nordeste, dar um exemplo e colaborar no combate à pandemia, eles querem mais ainda ter mais valia, quer extrair muito mais ainda os direitos dos trabalhadores, para ter muito mais lucro com isso aí, sobrelucro praticamente. Porque eles querem começar, quando começar, eles sabem que vai começar, eles sabem que as atividades vai retornar, mas eles querem tirar dessa crise, tirar proveito da crise. Em cima de quem? Nas costas do sangue e do suor da classe nossa trabalhadora. Então, os sindicatos, nós estamos vigilando, estamos ganhando as questões judicialmente e temos que também fazer a mobilização, fazer a denúncia na cidade, né, que nós subimos com todos os veículos para a prefeitura, e há um compromisso exclusivo do prefeito, que até hoje chamar o empresário e determinar que ele cumpra, que bota os cobradores, que reintegrem, inclusive, os motoristas, porque, inclusive, há uma legitimidade, a questão principalmente
A Organização Internacional do Trabalho, essas demissões em massa, inclusive tem amparo nosso, que ele não pode demitir, justamente temos amparo pela Constituição Federal. Então, nós um relato, nós colocamos assim, de uma forma, mas nós já temos uma luz muito melhor, concreta, que é Salvador. Né? Salvador já negociou, inclusive já saiu com reajuste 2,40, né? E garantiu todas as conquistas. Nós temos Piauí, que está na dificuldade, Maceió também, o Nordeste como um todo. Né? Então, o estado da Bahia, né, na pessoa do Hélio, já teve essa boa negociação. E, claro, nós estamos tendo aqui, né? Nós estamos tendo essas vitórias judiciais, mas queremos materializar ela no concreto, porque o empresário prefere pagar a multa, né, 20 mil diário, e que ficar cumprido. Porque por trás ele tem um empresário, que é o prefeito da cidade de Natal, que não tem, inclusive, licitação. As empresas aqui não é licitada, é uma concessão por boa vontade do prefeito, que ele podia muito bem dar o grito, e não quer dar grito. Concessão para amigos, né? Fica só entre eles, né? Então, aí com isso faz com que os empresários tenham a guarita por trás, que é o prefeito, e o empresário descumprir a ordem judicial. Então, a coisa está bem cristalizada, materializada, direito muito bom da gente, mas falta a vontade política, que é do prefeito, que é PSDB, né? Que se diz também nas questões aí, né? No seu cenário político, ele pensa mais na eleição, e está pouco lixando para o usuário. Então, o usuário está sendo usurpado, né, lesado pelo erário público mesmo, pelo próprio prefeito, de que eles faziam cumprir as determinações judiciais. Ele dizia que era uma discussão trabalhista. Nós ganhamos agora a discussão trabalhista, por que ele não faz cumprir? Mas, mesmo assim, é questão de tempo, nós vamos botar mesmo para cima, não vamos abrir. Essa orientação também nós damos a todos os companheiros que tiverem dificuldade também, né? Pegue sua assessoria jurídica, pega essa liminar, nós vamos descaminhar para a CNTTL, né? Os fundamentos jurídicos que tem dado todinho, a Constituição, a OIT 158, né? A Organização Internacional do Trabalho, aqueles tratados que o Brasil, inclusive, ratificou, esse tratado, e tem que fazer cumprir. Então, demissão em massa é um absurdo, é apenas uma forma muito grosseira do empresário extrair muito mais ainda o lucro. Eles só estão pensando nisso no futuro, não é no presente, não. No combate à pandemia. Deixa eu te perguntar, né? São por 51 pessoas já assistindo aqui a live. Júnior, deixa eu perguntar para você. E na questão do Covid-19, como é que está a disseminação do vírus aí no Rio Grande do Norte? O transporte, como é que está se desdobrando isso para o transporte na cidade? Olha, a gente começou aqui, graças a Deus, batendo muito na questão que era do álcool gel, né, da descontaminação dos veículos, que as empresas estão fazendo sair, higienizando, né? Mas em termos assim, companheiros pegaram, né? Nós temos aqui em torno aqui de empresas, 5 de uma empresa, 4 de outra, mas uma coisa graças também nós temos, né? Graças à luta que tivemos também desde 2017, que é o chamado plano de saúde da classe trabalhadora, né? Então, se não fosse esse plano de saúde, a gente estava morrendo nas filas, porque os hospitais aqui, o público já está todo lotado, né? Então, não tem. Então, quando hoje o trabalhador, devido ao plano de saúde que nós temos, ele vai lá no hospital particular, que nós temos os 3 melhores hospitais de Natal, que é a Promata, o Paulo Gugel e o Rio Grande. Um dos maiores hospitais aqui do Rio Grande do Norte, o Rio Grande, que é particular, que atende o nosso plano de saúde, né, que é a LIV. Nós temos o LIV por coincidência LIV, né? Tem LIV, o plano de saúde LIV, que dá assistência à nossa categoria. Isso é o quê? Os primeiros sinais, os primeiros sintomas, na questão do exame de sangue, que eles fazem bem rápido, né? Por tirar o bato raio-x, aí não tanto comprometido os pulmão, aí vai para casa. Já tem vários companheiros também, já se recuperou, voltou a trabalhar. E tem alguma empresa, às vezes, fica implicando. Quer dizer, quando o cara sai, passou aquele tempo, voltou já, o médico libera para ele voltar ao trabalho, eles querem aquele teste de Covid. Se o médico está liberando, e quem é a empresa para querer exigir isso, né? Se os próprios médicos liberam, que o cara não está isento de contaminação nesse sentido, que não teve o comprometimento dos seus pulmões, mas nós digamos aqui que começou a atingir, né, já o número, já bem assim, razoável. Então, acho que cada uma empresa hoje tem seus 4, 5 companheiros que já
pegou e boa notícia é que também, inclusive, já se recuperou. Tem a má notícia que no Intermunicipal já teve companheiro, já foi a óbito, né? Temos 2 companheiros nossos, lamentavelmente, a Covid, inclusive aquela companheira já saiu da empresa, já se aposentou e tu tá fazendo aqueles bicos na empresa, como a Catedral, entendeu? A Catedral que tem uma empresa aqui que faz e utiliza muito o profissional aposentado, que nós, desde o início, exigimos que a prefeitura que tirasse todos os motoristas do grupo de risco e botasse em casa, nas férias, aquele negócio todinho. Aquela primeira coisa que nossa confederação fez, Sorocaba, todo mundo fez, aquela primeiro rol que nós fizemos de combate à pandemia. Tirar o pessoal do grupo, né, de perigo, né, os idosos, né, os acima de 60 anos, as grávidas, né, e os diabetes, esse pessoal, o grupo de risco. Nós fizemos a primeira reivindicação à classe empresária nesse sentido. E fora isso, vem no dia a dia. Agora, no Natal tem uma coisa melhor. Vocês sabem, né? Queira que não queira, uma cidade ainda está menos contaminada. Apesar que está comprometida a rede hospitalar pública, né? Já com sua taxa de ocupação bem exagerada, assim, já. Né? Mas, Natal teve muito cuidado. O governador e o prefeito, com toda a divergência nós temos com ele, mas fez foi sair bem na frente em termos do isolamento. Né? E devagarzinho está chegando aqui. Nós somos hoje, queira que não queira, uma cidade que tem menos ainda casos de morte e menos casos também de contaminado pelo vírus. Obrigado. Aproveitar, anunciar que o companheiro Paulinho já tá aí também, já está por aí, já a gente já passa para o Paulinho. Para começar com o companheiro França. França, eu queria muito saber de você, mas eu não vou falar só do setor rodoviário e só da questão da database contigo. Eu queria saber a tua visão enquanto parlamentar aí da cidade de Sorocaba e no estado de São Paulo também. O que você acha aí do que o governo vem feito aí para a questão aí da contenção da pandemia? E o que você está vendo aí para essa liberação aí de algumas coisas que voltassem aí para a retomada de alguns comércios aí para poder voltar a trabalhar aí a partir do dia 1º, que é hoje? Primeiro, boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a sua pessoa por estar mediando essa nossa live hoje, dizer da nossa satisfação de também ter participado daquela live com o nosso amigo Brinquinho, mandar um abraço para ele. Eu acho que foi um bate-papo importante que, como você falou, acho que a gente precisa estar repetindo isso. Quero cumprimentar meu grande mestre, o Júnior aí do Rodoviário de Natal, dizer da satisfação que eu estive aí na área dele aí no começo do ano, e não fui eu que levei o Covid já. Esse veio lá das Europas, os grandes burgueses que nos trouxeram, infelizmente, essa é uma doença que ela começou pela classe A, pelos ricos, não começou pelos pobres. Como sempre, a classe pobre é acusada disso. Essa é o contrário. Quem trouxe ela foi os grandes endinheirados, que ela veio de avião da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, e agora está atingindo a nossa população. Quero mandar um abraço a todos e todas dirigentes sindicais do Brasil inteiro, em especial aos companheiros do setor de transporte, que é quem está ligado à nossa confederação. Mandar um abraço para o meu mestre, o companheiro Paulinho, que é o presidente do nosso sindicato aqui em Sorocaba, o presidente da nossa confederação. E, claro, não posso deixar também de agradecer e parabenizar a Mídia Consult, através da Viviane e sua equipe, por estar iniciando essa sessão de live. Quer dizer, hoje é a primeira nessa linha, mas nós já temos aí um planejamento que ela nos passou de vários outros modais. Então, acho que isso é importante neste momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, que todos nós deveríamos estar, aqueles que não estão deveriam estar também, fica difícil a gente ter o contato pessoal. Então, as mídias sociais é a grande oportunidade. A gente está conversando com a sociedade, não só com nossos representados, não só com nossos associados, mas com a população de um modo geral. Com relação à questão da campanha salarial, do dissídio coletivo e da categoria mais propriamente dita, eu vou deixar essa parte do meu companheiro Paulinho, porque ele, com certeza, que ele vai falar por Sorocaba, mas também orientando o Brasil inteiro, tirando aquela cidade igual Salvador, que acho que foi a única que fechou dissídio até agora,
pelo menos que eu tenho conhecimento. Então, o companheiro Paulinho deve fazer um apanhado com relação a isso. Eu queria, como você pediu, falar um pouco com relação à Covid-19. É uma pandemia que vai fazer 90 dias que chegou no Brasil. Nós tivemos, no começo, alguns governos estaduais, boa parte dos prefeitos, tomando as precauções que a Organização Mundial da Saúde orientava e orienta até hoje, mas, por outro lado, nós tivemos e temos ainda um governo federal que é totalmente fora da casinha, quer dizer, um cidadão que não respeita as vítimas do Covid, não reconhece a doença como uma pandemia, quer dizer, ele tem brincado com a sociedade brasileira. E, infelizmente, nós temos visto uma pequena parte, ainda bem que é uma pequena parte, e esse fim de semana as coisas começaram a aparecer no Brasil inteiro, o movimento contra esse tirano que está lá no Palácio do Planalto, esse miliciano que está lá no Palácio do Planalto, começou as mobilizações ao ponto defendendo a democracia. E nasceu até alguns grupos que nós devemos, inclusive, incentivar e participar, que é o chamado Somos 70%. Então, não dá. Então, nós temos 70% da população descontente com esse governo, Júnior, Pedro Paulinho, Pedro Marrom. E temos aí meia dúzia de louco afrontando a democracia, afrontando o STF, afrontando o Congresso Nacional. Eu acho que isso nós não podemos permitir. Então, eu acho que nós que somos 70%, ou seja, 2/3 da sociedade, precisamos estar trabalhando isso. Agora, por outro lado também, nós temos ainda muitos governos estaduais, e vamos falar aqui do governo de São Paulo, que a partir de hoje começou a flexibilizar em algumas regiões do estado, inclusive Sorocaba. Acho que isso é falta de respeito com a população. A pandemia não está controlada em nenhum estado brasileiro. Nós estamos vendo as UTIs todas lotadas, a rede hospitalar do SUS toda lotada, nós estamos vendo pessoas ficando 2, 3, 4 dias, pessoas morrendo nas UPAs porque não tem equipamentos para isso. E os governos, falando aqui de São Paulo, cedendo à pressão, à chantagem dos grandes empresários, aquelas carreatas que tiveram no Brasil, pressionando os governos, e ali a gente via que não tinha trabalhador. Quem está pressionando é o empresário que está vendo o seu lucro reduzido nesse período. Então, ele não vai trabalhar. Ele quer colocar o coitado do trabalhador lá e muitas das vezes ainda sem condição, sem equipamento de segurança. Então, é um momento preocupante, mas eu tenho certeza que se a sociedade se organizar, a sociedade cobrando, nós vamos reverter essa situação. Eu não tenho dúvida, quero estar errado, mas que essa pandemia, Marrom, aqui no nosso estado de São Paulo e na sua cidade, Guarulhos, lá parece que não abriu hoje ainda, mas a pandemia ela não chegou no pico ainda. Então, esses governantes vão ter que reavaliar isso. Não tenho dúvida que uma semana o Estado deve fechar tudo novamente, porque tem que ter um fechamento geral para que se possa realmente controlar a curva ascendente da pandemia. Não dá para fazer de conta também que está na quarentena e nós vemos as ruas lotadas. Então, nesse sentido, não vai acabar nunca. Eu quero só deixar um recado, Mauro. Eu sei que o nosso tempo é curto, o companheiro Paulo de Rolar, nós já passamos de meia hora conversando. Eu queria deixar um recado para essa meia dúzia de bolsonaristas que não acredita na Covid, que ainda nos diz que isso é politicagem, que isso não existe. Se essas pessoas não viram o que aconteceu na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, o que está acontecendo nos Estados Unidos, será que lá também tudo aquilo é invenção, tudo é mentira? Será que essas pessoas ainda não perceberam que a coisa é muito séria? Será que o miliciano lá do Palácio do Planalto, será que ele não viu que nós já perdemos mais de 28 mil vidas? São mais de 28 mil famílias que estão de luto nesse momento, e ele passeando a cavalo, ele zombando na cara das famílias enlutadas do nosso país. Não estou falando nem dos mais de 500 mil pessoas, mil brasileiros, mais de 500 mil brasileiros que já foram contaminados. Estou falando das mais de 28 mil vidas, são vidas perdidas por irresponsabilidade, boa parte do governo miliciano, do governo Congresso, do governo federal, que está lá zombando do povo brasileiro. Então, esses milicianos, esses defensores do Bozo, que põem a mão na consciência, porque se eles... E nós já vimos nas redes sociais várias pessoas que estavam do lado dele, que defendiam que não tinha que ter o isolamento. Tivemos um deputado no Rio de Janeiro que faleceu de Covid, tivemos um professor de Alagoas que morreu de Covid, tivemos pessoas em Brasília que estavam nos atos lá sem máscara, sem nada, morreu de Covid. Será que nem isso
ainda não serviu de alerta para que essas pessoas pensem. Vamos pensar na vida. Como diz um camarada que eu escutei uma frase dele, a economia nós recuperamos, a vida nós não ressuscitamos. Então, é uma coisa muito séria. Vamos cuidar da saúde. Então, para encerrar minha fala nesse momento, eu queria mandar um recado para os trabalhadores em transporte, que somos uma categoria essencial, que temos que estar trabalhando, não tem como ficarmos totalmente parados, que se previna, que use máscara, que use álcool gel, que lave as mãos, para que possamos correr o menor risco possível e possamos atender a nossa população, principalmente aqueles de categorias essenciais que realmente não podem parar. E aqueles que não deveriam estar na rua, que não deveriam estar passeando, andando de ônibus, que fiquem em casa, porque é isso que nós precisamos para controlar essa pandemia lá. Mas saiu um resultado bom aí, França, da sua cidade, do seu estado. Quero parabenizar. Um fato inédito. A união de todas as torcidas contra o presidente Bolsonaro. Uniu, não foi? São Paulo, Palmeiras. Então, parabéns à torcida da Fiel, parabéns à torcida do Palmeiras, parabéns ao pessoal de São Paulo, né, e do Santos. Isso é um grande exemplo de união, divergência do lado, se unindo um único objetivo, que é a garantia da democracia. E olha que a Fiel sempre foi respaldada por isso também, né? Mas parabéns mesmo. Eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino e fiquei orgulhoso, a minha torcida está lá também. Porque a Fiel. Eu sou palmeirense. A Fiel, na verdade, sempre teve esse viés. Agora, isso que sirva de exemplo para toda a nossa sociedade, inclusive para os nossos dirigentes sindicais. Essa unidade que teve. Sim, foi um negócio. E olha que é muito acirrada essa briga, né? Sim, aqui em São Paulo. O exemplo nacional, mundial que eles deram. Mundialmente aí. Verdade, Júnior. Vamos usar esse exemplo para a nossa sociedade. Vamos unificar a nossa sociedade. Com certeza. Independente de ideologia, independente de campo político, para que nós possamos juntar, unir os 70% que é contra o bolso, para que a gente possa ter um grande movimento nesse país. Primeiro, para tirar ele de lá. E ter uma política séria nesse país. Verdade, com certeza. Conte comigo. Mais uma vez aqui pela Modal Cursos aí, Modal Live. Agora nós estamos com 61 pessoas aí já assistindo aí a essa live de hoje. Chamar aqui o nosso companheiro, presidente da Confederação, meu amigo Paulo João Eustácio, presidente da Confederação. E já veio pronto para a guerra, né, presidente? Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite, presidente. França, doutor Júnior. Opa! Doutor Júnior. Satisfação imensa, Paulinho. Só para alertar que nós estamos cada um no canto da cidade, não estamos juntos não, tá na mesma sala. E a gente está na mesma sala, olha. Eu e o França não estamos próximos, não. Marrom, satisfação, meu irmão. Você está aí conduzindo aí essa live oportunamente, né? Quero também agradecer aí a participação da categoria, né? Tanto a categoria não só de Sorocaba, mas toda a categoria a nível nacional que está nos acompanhando. Acho que é a primeira live e eu tenho certeza que nas próximas nós vamos ter uma adesão maior, né? Mas mandar aí um abraço a toda a categoria do setor aéreo, marítimo, portuário, fiscalização, engenharia de trânsito, e ajuda aí, Marrom, metroviários, ferroviários, todos nossos representados, queridos caminhoneiros também que nós representamos aí, né? E é o privilégio de estar aí na presença de veteranos aí como o companheiro França, o doutor Júnior Rodoviário, grande figura nacional, né? Obrigado, amigo. E o Marrom, meu caro companheiro de longas datas, né, Marrom? Nosso representante aí também da CNTTL, da CUT também, de São Paulo, né? E eu acho que o momento é oportuno para nós poder iniciar esse bate-papo e estar também convidando cada vez mais, incentivando a participação da categoria, dos dirigentes sindicais do nosso ramo a nível nacional, né? E também os que não são do nosso ramo, participar, tá sempre aí opinando, né? Pelas redes sociais aí, tá nos acompanhando. Mas eu acompanhei aqui uma parte da fala do França, eu tive que atrasar para outra reunião, e aí eu estava na sala do lado, o Marcílio estava por aqui, mas o doutor Júnior já falou aí, né, João Rodoviário? Já falou aí? Né? Falei. Eu quero primeiro também parabenizar você pela luta aí, as vitórias que você teve, a vitória jurídica, né? Em favor do manutenção dos trabalhadores aí de Rio Grande do Norte, de Natal, né? E acho que serve de exemplo também, o França comentou superficialmente, os companheiros da Bahia,
acabar de fechar lá acordo coletivo também na database, uma vez que a própria database está adiada no Brasil inteiro, nós acabamos adiando, né? Quem tem database fecharam mesmo lá. Devido à pandemia, as dificuldades são muito grandes para a negociação, né? Então, nós acabamos adiando a maioria de hoje, os governos da Bahia conseguiram fechar um acordo inédito aí. E não é só isso que eu queria falar dos companheiros da Bahia. Eu queria falar também da forma de proteção que eles conquistaram lá dentro do coletivo. Aquela placa lá é uma placa lá de não sei que material que é lá. Acrílico. Acrílico, isso. Uma placa de acrílico entre o motorista e o trânsito de passageiro, viu, França? Eu achei importante esse objeto aí. Inclusive, eu quero pedir para os companheiros da Bahia, que estiver nos participando aí, se puder enviar algumas fotos, algumas coisas, que eu acho que vai servir de modelo para nós poder também estar reivindicando por aqui, outras cidades do Brasil estão reivindicando, porque aparentemente é eficiente, né? É eficaz ali na questão do isolamento, né? Além daquilo que o França falou, a questão das máscaras, a questão do álcool gel, o sabão para lavar a mão nos pontos de parada, né? Ou nos locais de terminais de ônibus, enfim, tem que ter todos os instrumentos necessários para poder fazer a higienização correspondente, para poder minimizar o risco, porque no risco nós já estamos, né? A categoria essencial não tem como fugir, né? Com todo respeito às demais categorias essenciais que estão mais expostas, como por exemplo a categoria da saúde, mas com exceção da categoria da saúde, as outras categorias essenciais estão de pé de igualdade conosco, né? Desde a segurança pública e assim sucessivamente, tem que estar exposto aí a multidão, exposto a grandes números de passageiros, né? E acho que é um momento oportuno para nós estar pedindo toda a cautela aos trabalhadores, também às empresas, à chefia das empresas, que proteja seus funcionários, né? Aqui na capital de São Paulo, há 2 semanas atrás, eu tive informação de um dirigente sindical que já tinha morrido 35 companheiros da categoria, entre motorista e cobrador, né? Fora mais de 100 que estavam comprovadamente contaminados, né? E nós precisamos de fazer uma ação de alerta, já que as autoridades estão afrouxando aí o isolamento, né? Estão fazendo aí na contramão da realidade, é o que o França comentou aí, eu concordo plenamente, está na contramão da realidade. O Brasil batendo recorde mundial do ponto de vista de morte por cada 24 horas, e a nossa categoria está nesse imbróglio aí de exposição, e nós precisamos de alertar a categoria, porque se as autoridades estão na contramão, porque não está aguentando a pressão empresarial, em todo o sentido, do ponto de vista de preservar a economia e não ter cautela com a vida. Porque, na verdade, eu queria até dar um exemplo, viu, companheiros, França e todos os demais, eu queria dar um exemplo aqui em São Paulo. Eu assisti uma reportagem, mais ou menos uns 20 dias, aqui em São Paulo, que lá na periferia de São Paulo, zona eu acho, viu, Mal? Você que é de lá, deve saber. A zona azul de São Paulo é periferia também, né, Mal? Periferia, perfeito. Eu não me lembro qual é a zona, sei que é uma zona que tem mais periferia em São Paulo. Tá certo? E lá naquele outro bairro de rico que tem em São Paulo ali, né? E estava fazendo a comparação. Vocês sabem quais são os bairros ricos que tem em São Paulo, né? Tem alguns, mas tem os mais de rico, né? Bela Vista, mano. Isso, exatamente, né? Então, estava fazendo a comparação que teve mais pessoas que se contaminaram na região do pessoal que são da alta classe econômica, muito mais do que os contagiados lá na periferia. Só que quando leva para o número de morte, inverte, entendeu, França? Enquanto 195 contaminados lá na região da classe econômica rica, ou seja, o pessoal são ricos, né? Naquela região tinha 7 mortes. E lá onde tinha 85 contaminados, 87 contaminados, na verdade, na periferia, tinha 56 mortos. Vocês perceberam a diferença? Significa que quem tem dinheiro tem melhores opções de tratamento, né? Vai para o Sírio-Libanês, vai para o Einstein, né? Enquanto o operário, o pobre que não tem essa opção, vai para o SUS, vai para o corredor do SUS, né? Então, nós precisamos alertar a nossa categoria sobre esse alarme triste que nós temos. Mas, em linhas gerais,
Eu quero ouvir também um pouco mais, acho que o França vai falar mais um pouco, o doutor Júnior, para dar oportunidade, o Marrom, né? Eu quero alertar também os companheiros dos outros setores, né, da aviação civil, que são pessoas que não têm muita opção de proteção, não tem apenas um equipamento. Está fechado dentro de um avião, no ar-condicionado, é inevitável o contato com qualquer vírus de Covid-19 que temos dentro de um avião, né? Todo avião deve ter, a contaminação deve estar flutuando para todos os lados. A higiene não é suficiente. E quando, França, nós falamos que vai voltar agora a reabertura, está voltando a reabertura dos comércios, na maioria dos municípios, Sorocaba é um deles. Aqui no centro de Sorocaba hoje estava um trânsito assustador, né? Significa que a contaminação vai ser muito maior nos próximos 15 dias, 20 dias, vai ser muito maior. Infelizmente, estatisticamente avaliando, é isso, né? Então, é quase inevitável nós que temos que ir para a rua trabalhar, né, a nossa categoria, quase inevitável não ter contato com o vírus da pandemia do Covid-19. É quase inevitável. O coronavírus vai estar em tudo que é lugar e as pessoas vão tocar onde tem coronavírus. Então, aí tem que redobrar os cuidados. E redobrar os cuidados também quando chega na casa, com a família, né? Redobrar os cuidados. Mas isso não é só apenas a nossa preocupação. A nossa preocupação, né, França? E Dr. Júnior, Marrom e todos que nos acompanham, é os empresários que tentam tirar proveito deste momento para retirar direitos, para diminuir o salário do trabalhador, né? E também a pretexto de que o seu rendimento diminuiu. Diminuiu para todo mundo. Se diminuiu para o empresário que tem patrimônio acumulado, então imagina para o operário que o único patrimônio que ele tem é o salário. É o único patrimônio que ele tem. Quando chega no final do mês, ele tem o salário. Diminuiu o salário, diminuiu a sua sobrevivência. E aqueles que assumiram o compromisso, né, financiou um carro, financiou o seu apartamento, a sua casinha popular. E agora, como é que vai pagar? Ele esperava também que ia ter o coronavírus, e aí diminui tudo. E o empresário ainda fica fazendo de todas as formas para tentar tirar mais um pouquinho, para tirar o benefício, né, para poder tentar suspender o benefício, mesmo dentro do plano aí, da medida provisória 936, é que quem aderir não pode fazer demissão e nem pode tirar benefício. Mesmo com tudo isso, está tendo demissão para tudo que é lá, tem que estar correndo, apagar fogo aqui, apagar fogo ali, tentando fazer demissão, os empresários, e também suspendendo benefício, né? Suspendendo benefício. E contrariando, inclusive, o próprio critério da medida provisória. Então, é importante que nós, dirigentes sindicais e os trabalhadores que nos acompanham, possam observar cada fato desse e trazer a denúncia diretamente para os sindicatos, e os sindicatos a gente orientar a tomar as providências imediatas, né, para poder reverter essa situação, para não permitir que os empresários tirem proveito deste momento. Assim como está aí Bolsonaro e toda a sua tropa, né, tirando proveito da situação, induzindo a população a ir para o abismo, né, dando péssimos exemplos, né, eu acho que isso nós não podemos concordar, pactuar com isso nunca, né? Temos que contestar isso e orientar a nossa categoria para poder não achar que isso é brincadeira, isso é uma questão muito séria. E não permitir, porque o empresário está dentro do condomínio de luxo dele protegido e ele fica... Desculpa. E ele fica lá, então, mandando um chefe, um encarregado, para ir lá poder obrigar os trabalhadores a voltar para o seu trabalho, seja do comércio, seja de qualquer segmento empresarial. Ele fica lá induzindo o trabalhador, mas ele está lá dentro do condomínio de luxo, protegido lá dentro, né? Tem médico particular que vai atender lá se for preciso. Tudo isso nós precisamos avaliar e a categoria precisa se avaliar também, né? E os dirigentes sindicais têm que ter essa, vamos dizer assim, tem que ter essa linguagem para poder estar tratando isso com a categoria, para mostrar para eles que realmente eles são alvo. Tá bom, gente? Eu vou, Marrom, dar uma oportunidade para ouvir um pouco vocês também. E vou tomar água aqui, que a garganta começou a arranhar aqui. E como eu não tomo nenhum conhaque na França, talvez isso piore a situação. Então, se você quiser, eu tenho um do bom aqui onde eu estou, viu? Já me socorreu aqui, já mandou até uma água para mim aqui. E Paulinho, antes de você sair, já tem até pergunta para você, inclusive. Mas eu queria só dizer para os companheiros que nós já estamos com 76 pessoas online, inclusive o botão bolsonarista que entrou aí, e já alcançamos 621 pessoas já. Maravilha, Marrom. Claro, que bom.
Depois você pode ver as perguntas aí. Tem uma pergunta para você, inclusive, é do auxílio. França, doutor Júnior, quero agradecer a presença dos participantes, né, França? É muito bom, está aumentando aí, acho que o horário também, o pessoal está saindo aí das suas obrigações e está ainda aderindo aí, né? Mas é importante as recomendações que nós gostaria e as orientações que eu gostaria de dar para todos, as recomendações, orientações, é importante. E também a cautela, acho que é um debate importante ter essa abertura para estar ouvindo perguntas, né? A gente também, além de receber sugestões aqui, e nós também poder fazer um debate mais amplo, né, para poder nós nos precaver e propor algumas coisas de encaminhamento também daqui para frente, como é que a gente possa melhorar a nossa conduta no dia a dia, como dirigente sindical e também como categoria no dia a dia, né? E as sugestões é importante para isso, né? Tem coisas aí... Uma pergunta para você, viu, Paulo? Lá na rua, que a gente está aqui no sindicato, está correndo para lá e para cá, às vezes não consegue acompanhar na mesma velocidade. Tá bom? Viu, Paulo? Aqui tem uma pergunta do Alcir Virgílio. Ele está perguntando, queria saber de você. Primeiro, manda enaltecer pela admiração que tem por você. E está aqui. O que eu queria saber, Paulo, é o seguinte. Com essa pandemia, quase todos os companheiros de trabalho devem dias às empresas de transporte urbano. E metropolitana, na região de Sorocaba. Tem companheiro que não vai ter férias e minha pergunta é viável. Uma negociação na database para zerar essa situação, já que ninguém tem culpa do Covid-19, pode ser feita? Está mandando um abraço depois. Ok, mandar um forte abraço também para o companheiro aí, né, e agradecer aí pela pergunta dele, claro. Tudo é possível. As negociações de database estão suspensas até agosto, já pactuamos isso aqui, né, França? Pactuamos com as empresas, está suspenso até o mês de agosto. Mas no mês de agosto, nós pretendemos retomar a discussão da database e tudo que está pendente, não só férias, que está ainda... o pessoal tem férias em haver, ou tem férias que não foi cedida ainda, né? Então, tudo o que está pendente, nós pretendemos tratar nessa negociação de database oportunamente a partir do mês de agosto, salvo se tiver as coisas piorarem e tiver que adiar ainda mais, né? Esperamos que não seja necessário. Mas se não tiver que adiar ainda mais, então tudo é possível negociar assim. A sugestão dele é importante, a gente vai levar isso em consideração, né, como proposta para conduzir isso aí na frente. Muito obrigado. Uma pergunta que eu tenho, Paulo, essa já é minha mesmo. Dos setores, dos nossos modais, né? O que está mais agora e mais em declínio é o setor aéreo. As empresas do setor aéreo não estão negociando, estão mandando embora todos os trabalhadores. Vem com proposta com propostas conflitantes, aliás, para a base dos trabalhadores do setor aéreo. As propostas são muito ruins. Ou ele aceita a proposta ou vai embora e fica demitido. Assim, o setor aéreo está perdendo muito. É o setor que eu acho que está sendo mais atacado, né, nesse momento. E como a gente representa até piloto de helicóptero, né, Paulinho? Né? A nossa confederação é boa que ela representa tudo, inclusive piloto de helicóptero. Eu queria saber de você, Paulo. As databases do setor aéreo geralmente são no final do ano, né? Geralmente eles negociam tudo no final do ano. E com essa pandemia, Paulo, com essas empresas praticamente falidas, a gente já tem também essa questão da Embraer aqui no nosso país, que também é uma coisa conflitante. Nós estamos vivendo uma novidade, nós estamos vivendo uma crise, não só a crise epidemiológica, mas estamos vivendo também uma crise financeira, que o Brasil todo está com uma crise financeira, e estamos vivendo uma crise democrática, né? Estamos vivendo uma crise democrática. E mais para frente, como é que você acha que isso pode afetar mais aí no setor aéreo? Além do setor do urbano, que já está, você falou bem, o França também, e o próprio Júnior, a gente já tivemos muitas medidas. E o setor aéreo? Você acha que pode voltar? Você acha que pode retomar? Você acha que futuramente o setor aéreo pode crescer? Ainda mais com essa queda de empresas que está tendo aí? 2 empresas praticamente já fechou. Claro. Marrom, veja, infelizmente o setor aéreo sempre é o primeiro da fila, entendeu? Quando tem qualquer tipo de crise econômica, por qualquer motivo, não só pela pandemia, né? Mas agora, pela pandemia, atingiu de cheio, mais uma vez, o setor aéreo, né? Infelizmente. Nós temos 2 crises hoje. Nós temos a crise da pandemia, que tem uma relação direta com a economia, e nós temos a crise também da democracia, ou seja, a crise política no país. A direita está se degradando entre si, né? Hoje você pega aí Dória versus Bolsonaro e Bolsonaro versus Dória. Aí depois tem Moro
versus Bolsonaro e vice-versa, quer dizer, está tudo se degradando, né? E esquecendo das responsabilidades que tem com o país, com a classe trabalhadora. E aí, onde esses trabalhadores, no momento deste, que para as atividades, basicamente para as atividades, naturalmente que se não tiver uma proteção do Estado, quando eu falo do Estado, eu falo do Estado maior, eu falo de todos os governos, seja municipal, estadual e federal. Então, se não tem uma proteção do Estado para poder dar uma garantia para que os postos de trabalho sejam preservados. No primeiro momento, a 936 é um paliativo, né? Ele acaba segurando um pouco. Mas vamos dar um exemplo que a 936 não atendeu. A 936 atende uma porcentagem para a empresa pagar para o empregado, mesmo com suspensão de contrato, paga 1/3 de maneira indenizatória, e o restante vai para a medida provisória, que é o dinheiro do Fundo de Seguro-Desemprego. Juntando os dois, de qualquer maneira, não dá o piso da maioria da categoria a nível nacional de transporte, não dá o piso. E essa diferença, a categoria já fica com prejuízo? Então o trabalhador já perdeu uma cacetada aí, né? E além disso, ele recebe do governo como verba indenizatória. Os seus recolhimentos, tudo fica parado. Então o prejuízo cai sempre mais sobrecai sempre mais o trabalhador, né? Mas o governo, independente disso, vamos falar das pessoas que estão perdendo o posto de trabalho. Que cada dia o desemprego, a França tem esses dados aí, em alguns debates nós estamos tratando disso, né, França? Pelo menos a nível regional, tem também a nível nacional, e todos nós sabemos disso, o crescimento do desemprego. E o Estado vai fazer o que para esse povo desempregado? Vai dar R$600? Quem é que vai viver com R$600? R$600 aqui no nosso país representa mais ou menos meio salário mínimo, basicamente. Né? Como que uma família que tinha um piso salarial na aviação civil, ou seja, qualquer um, vamos chutar um piso salarial de R$4.000. Como é que ele vai viver com R$600? Né? Então, e o governo está achando que fez muito já. O governo, o Estado, acha que fez muito. Não. É só você ver a comparação, o próprio Estados Unidos, que eu não gosto de usar como exemplo, né? Porque os Estados Unidos não é exemplo para ninguém. Mas nesse aspecto, do ponto de vista de dar garantias de sobrevivência para as pessoas que são vítimas do desemprego e vítimas da pandemia nesse momento, deu um show, né, comparando com o Brasil, né, deu um show. Os Estados Unidos, é só ver o que foi garantido lá e o que foi garantido aqui. E ainda os R$600 foi uma matéria de negociação, vocês sabem disso lá no Congresso Nacional, porque a primeira proposta do governo era R$200. E teve trabalho para sair R$200 para poder, um monte de negociação que teve com várias forças políticas para chegar nos R$600. Então, isso não é garantia que se dá para o trabalhador desempregado. Então, Marrom, em linhas gerais, é isso. A crise política, cada dia, nos está envergonhando como brasileiros, né? Deixa nós envergonhados. Eu participei de uma live no final de semana pela FUTAC, é a nossa federação internacional, na qual eu estou na vice-presidência, e eu falei isso, que eu estava naquele momento com vergonha de ser brasileiro, pelos os acontecimentos, né? A crise política que está acontecendo no Brasil, né? E não é uma crise, vamos dizer assim, de direita e de esquerda, a crise é da própria direita, né? A crise é da própria direita. É bom que a população, os trabalhadores, façam uma observação nisso, né? Porque esse é o momento de avaliar quem que é o problema para o país, para a economia do país. É a esquerda, como nós fomos acusar, a esquerda foi acusada, ou é a direita que não sabe o que quer, né? Quer explorar de todas as formas. E aí agora está deixando o povo brasileiro também viver numa situação de miséria, porque a miséria vai aumentar automaticamente a partir do momento que as famílias não têm mais como ter o sustento mínimo possível, vira miserável, vira pedinte, vira tudo que possa imaginar. E, além disso, fica cada vez mais vulnerável ainda à pandemia que nós estamos expostos. Então, eu acho que é isso, Marrom, em linhas gerais. Omissão do Estado, palavra resumida. Omissão do Estado. Quando eu falo Estado, do Estado brasileiro. Omissão do Estado total, nós estamos vivenciando agora, né? Essa é a razão pela qual o setor aéreo está passando por essa crise e não tem uma resposta, e outros setores também estão passando, todo o país está passando, mas um com mais gravidade, outro com menos gravidade. Com menos gravidade, acho que é isso aí. Passar para o companheiro Júnior aqui, Paulinho. Ô, Júnior, aproveitar também e dizer que o companheiro metaleiro do DF também está assistindo, que é da direção do CMTL, mandou um abraço para todos. Júnior, rodoviário, o Nordeste como um todo, né, Júnior? Júnior, tá ouvindo? Júnior? Júnior, tá sem som aí, Júnior.
microfone, Júnior. Está fechado o microfone. Aí, Júnior. Ô, Júnior. Deu certo agora? Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu queria saber de você aí, o Norte e Nordeste aí, que é a sua praia, né? O Norte e Nordeste. Mas eu queria... Oi, Júnior. Eu queria contribuir, Marrom, um pouquinho com relação aí à questão... Cadê? Estou ouvindo. Eu queria contribuir com relação à questão do setor aéreo. Veja só, tem outro setor aí, com todo respeito, meu nobre presidente Paulinho, a gente não ouviu mais falar do Ministério Público do Trabalho. Sumiu. Cadê o Ministério Público? Cadê as suas ações contra as atitudes antissindicais daquelas empresas que é do setor aéreo que se nega a negociar? Inclusive, é uma atitude antissindical do empregador querer se negar a fazer isso. É para ter o Ministério Público contribuindo com os seus estados, no meio de todos. E a gente vê uma omissão do Ministério Público, porque refém é quem? Ao Estado brasileiro? Cadê a função deles? Que, inclusive, todos nós sabemos, com a reforma trabalhista, o alvo também é o Ministério Público e Justiça do Trabalho, esse governo acabar mesmo, né? Os golpistas todinhos, acabar a Justiça do Trabalho e acabar com a questão do Ministério Público. E a gente vê eles fugindo. Eu estou desafiando aqui, porque alguém deve ouvir no seu estado, no meu também, porque, por exemplo, o combate ao desemprego, principalmente a classe trabalhadora aqui, os caras estão aí para ajudar, e nesse exato momento eles não levantam uma palha, uma opinião para dar em prol da classe trabalhadora. Inclusive, aqui os empresários se negaram a negociar. Nós estamos ajuizando, inclusive, uma ação de atitude antissindical. O Ministério Público pode ir nas páginas do Ministério Público estaduais, aí, do trabalho, do Ministério Público Federal, em cada seus estados, que tem lá eles ensinando a questão das atitudes antissindicais. É uma atitude antissindical do setor aéreo todinho que não quis negociar com os trabalhadores. Então, me desculpem, essa é uma contribuição que nós estamos colocando também para que todos nós, todos os dirigentes sindicais, tanto da nossa confederação, da nossa central e das demais outras, provoquem o Ministério Público. Está muito omisso, está muito silenciosozinho. Então, quando você vê algumas coisas, quando ele vinha para cima da gente, na questão da sobrevivência da reforma sindical, todas as cláusulas que viessem, eles ficavam o quê? Contra o sindicato, ações de anulações, ações civis públicas e anulação de cláusulas que prejudicavam a classe trabalhadora. Onde está o Ministério Público, Paulo? Não só do seu estado, como do meu. É isso também provocar. Né? Eu acho que não só aí, França também, na tribuna também, deve também começar a despertar, né, para que o Ministério Público acorde, que dê um grito, né, que fique do lado mesmo da classe trabalhadora, que esse é o objetivo dele, ser o fiscal da lei do trabalho, e termina ele sendo omisso. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui o Ministério Público, nós tivemos a ordem judicial, ele não se manifesta, ele não vai para cima. Mas, voltando um pouco aqui, quando o Paulo colocou, né, essa situação, nós temos que desafiar por aqueles caras que se diz, o presidente fez. Não fez. Quem foi o presidente da Argentina, que determinou que ninguém, não vai para demitir ninguém da classe trabalhadora. Né? Por mais que a gente tenha divergência com ele, mas o cara aqui diz o quê? Renova-se a medida provisória, renova o acordo se o empregador, a critério do empregador. Que posição esdrúxula de um presidente da República, que dá dinheiro para o empresário para cobrir a folha, e era para proibir qualquer uma demissão no segmento. Qualquer uma demissão. É o que nós queremos, eles vão reeditar. É isso, Paulinho, que tanto na nossa conversão aí, você e França, todos os nossos companheiros, começaram a gritar na sua voz. Nova medida provisória que eles querem reeditar e proíba qualquer demissão do segmento. Entendeu? Isso é importante porque, inclusive no setor aéreo, aí vem, vamos lá, nesse exato momento, quem eles vai socorrer o governo? Os banqueiros. E não socorreu a classe empresarial produtiva. Né? Hoje nós somos serviços essenciais, não tem esse recurso. Tem um projeto de lei que nós temos que ir para cima também mesmo, que é a questão de desoneração da folha. Né? E você sabe que nós vamos ter que passar um grande período, principalmente a nossa categoria, de a recuperação das coisas da normalidade. E não vai voltar. Primeiro, nós temos que ter essa compreensão. Se voltar, vai voltar 80% do que era dos 100%. Né? Ou seja, a empresa aqui
sabe se tinha 100 ônibus, vai voltar com 80 e pronto. Os outros 20 já estão vendendo, porque é uma questão que ele não vai botar mesmo aí, o município vai perder o seu poder de determinação. Agora, claro, um segmento para encerrar essa contribuição, principalmente no setor aéreo, é os sindicatos fazer, inclusive, representações no Ministério Público, para, inclusive, também fazer representações na Justiça contra a atitude antissindical do empregador aéreo, que se negou a negociar e está demitindo, assim, a aleatória. Inclusive, se o Estado é uma concessão, tem que pedir, digo o Estado também, o Estado brasileiro, o governo federal, tem que entrar contra o governo federal, que é uma concessão, se as empresas não pagou, cobrar do governo federal que pague esses direitos na questão da substituto processual, ou que eles colocam, né? É uma concessão do governo federal para a questão das linhas aéreas. E se as empresas dão calote para o trabalhador, o governo tem que botar o trabalhador aí, cobrar, ou o sindicato cobrar do Estado brasileiro, da União, que pague também esses direitos. Não fica aleatório, não. Agora tem que ser encheiro de ações nisso aí, né? Que é a questão, principalmente que tem a terceirização, que eles fizeram muito também, aí porque não fiscaliza o contrato, mas é uma concessão, é a responsabilidade do governo federal. Essa é a contribuição, mas o Ministério Público tem que entrar nessa história, não pode deixar o Ministério Público escondendo esses empresários, não. A crítica sua, França, sobre esse assunto, inclusive para falar até dos nossos sindicatos também, rodoviário do Estado de São Paulo, que não conseguiram fechar a database, então estão fazendo a mesma coisa. Tem que entrar com essa ação. Bem, Marrom, eu acho que são algumas questões. É óbvio que o nosso tempo é curto, e nós já estamos aqui caminhando quase que para o final. Isso, depois já vamos para as considerações finais. E esse é um assunto que demanda muito tempo de discussão. Olha, eu acho que nós precisamos, além dessa questão do Ministério Público, o Júnior, eu não vou me alongar, você já falou tudo que eu preciso, mas eu acho que o que está faltando, de verdade, primeiro é nós, dirigentes sindicais, ir para as ruas, chamar a categoria, conversar com os trabalhadores, conversar com outros sindicatos, para que a gente possa mobilizar a nossa sociedade. E o que nós estamos vendo também é verdade, Marrom. São muitos dirigentes sindicais, e vou falar aqui do nosso setor de transporte rodoviário, acomodado, primeiro escondido dentro de casa. Eu acho que nós, liderança, nós dirigentes, nós não podemos se esconder, nós temos que estar o tempo inteiro, se não é nas ruas, porque temos que ter cuidado, mas nas redes sociais, é no telefone, é conversando com nossos representados, para dar orientação a eles, porque os trabalhadores também estão perdidos. Nós temos muitos dirigentes sindicais que sequer estão interagindo com seus representados. E aí o povo está desorientado. Nós vemos trabalhador falando que tem que voltar a trabalhar. Agora, não é que ele tem que voltar a trabalhar, o que nós temos que fazer, como diz o companheiro Paulinho Júnior, é o Estado brasileiro dar condição para que essa população possa ficar em casa. Nós não podemos nos acovardar e achar que R$600 é a solução. E ainda ouvir trabalhador dizer que quem deu R$600 é o Bolsonaro, que não é verdade. Bolsonaro, através de seu Paulo Guedes, queria dar 200. Foi uma briga no Congresso Nacional, os partidos de esquerda e uma boa parte dos outros partidos que não são de esquerda, mas se uniram e conseguiram jogar para R$600. Só que não podemos esquecer, o Júnior, Paulinho, Marrom e os nossos internautas. Já saiu 2 parcelas com a parte do povo de 600, é só 3. E depois, como é que vai ficar esse povo? Nós vamos aceitar que o senhor Paulo Guedes já está falando, até aceita prorrogar, mas dá R$200? Se 600 já não é nada, o que é 200? E aí, Júnior, Paulinho, Marrom, nós temos uma outra discussão que tem que ser feita. Como é que fica os pequenos e médios empresários desse país, que são quem mais gera emprego nesse país? É o dono do botequim, é o dono da lojinha de roupa, é o dono da padaria de bairro, do mercadinho de bairro, que alardearam, disse que criaram uma linha de financiamento e não chegou na ponta. Então o cara fica 2 meses, 3 meses fechado, ele quebra. E a hora que abrir, ele não tem mais como retomar o seu negócio. Então é mais um na fila do desemprego. Então eu acho que nós temos que trabalhar muito, conversar muito. Ligar para nossos deputados federais, Júnior, Paulinho, para que o Congresso Nacional também se mobilize. Que nós não vemos também grandes ações do Congresso Nacional. Tirando essa questão dos R$600,
Eles têm feito alguns projetos, o governo não tem implantado e tem ficado por isso mesmo. E também é o momento, que são tantos assuntos, se a gente não falar um pouquinho de cada, a gente acaba perdendo a oportunidade. É o momento da sociedade, que nem diz o Paulinho, avaliar. E teve uma onda em 2017, 2018, que todo o mal do Brasil era a esquerda. Que todo o mal do mundo era a esquerda. E agora está provado que os países que são governados por pessoas de esquerda ou de centro-esquerda é os que estão dando mais certo no combate à pandemia. O Júnior falou superficialmente a Argentina. Os irmãos argentinos, há 5 anos atrás, acharam que a esquerda estava ruim e puseram o Macri lá. E o que aconteceu? 4 anos depois, tiveram que repensar e trouxeram um governo, se não é totalmente esquerda, mas tem uma linha de pensamento de esquerda, tem uma vista de esquerda. E está o resultado na Argentina. Compare o que está acontecendo na Argentina hoje com o que está acontecendo no Brasil. Vamos pedir para a Rede Globo colocar todo dia a situação da Argentina e a situação do Brasil, comparar os dois. Por que a Rede Globo não faz? Vamos discutir essa direita incompetente no Brasil, ainda bem que é incompetente, que elegeram a maioria dos estados brasileiros, quase todos, com exceção de alguns do Nordeste. E nós também está acontecendo no Rio de Janeiro. Um juiz de esquerda, de direita, desculpa, que foi eleito na onda do Bolsonaro e está enterrado em corrupção até o pescoço. A família Bolsonaro, que ganhou as eleições fazendo um discurso contra a corrupção, a família inteira está envolvida em corrupção, em fake news. É isso que a nossa sociedade tem que perceber. Nós temos um governo de São Paulo que é de extrema-direita, que está batendo cabeça, embora tenha feito algumas ações que a gente tem que elogiar, mas se rendeu agora por pressão de meia dúzia de endinheirados da Avenida Paulista. Então, acho que esse debate, nós temos que aproveitar esse momento para aprofundarmos um pouco esse debate político. Podemos se furtar a isso. Temos eleição agora no fim do ano, Júnior. Não é possível que nós vamos eleger prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que é contra o povo trabalhador brasileiro. Porque Bolsonaro, eu sempre falo, para mim ele não está decepcionando em nada. A campanha dele foi dizendo que ele era contra as minorias, que ele era contra mulheres, que ele era contra o trabalhador. Continua falando que o Brasil tem muito, os trabalhadores têm muito direito, tanto que prefere emprego ou prefere direito. É um discurso mentiroso. E o povo entrou nessa. Então, acho que nós precisamos aproveitar, não é aproveitar, mas como agora as pessoas ainda estão em casa e todo mundo querendo discutir um pouco, começar a alertar a nossa sociedade. Não vamos entrar nesse discurso de direita e esquerda, diante quem é mais contra a corrupção, quem é menos. Todos nós somos contra a corrupção. Agora, tem que avaliar o cidadão, tem que avaliar qual é a postura dele no dia a dia. Como é que se elege Bolsonaro? Um deputado de 28 anos que ninguém sabia que ele existia. De repente, o cara vira o mito. Olha o que deu o mito aí. Um governador do Rio de Janeiro. Quem era o governador do Rio de Janeiro, irmão? Era um juiz que nunca tinha participado de nada. Agora está lá. Você tem dúvida que ele vai junto para a cadeia, junto com o Sérgio Cabral? Vai demorar muitos dias, não. É o mesmo modo operante, é os mesmos empresários que corrompem, é a mesma mulher que tem o escritório que contratou, é a mesma linha. E se elegeu dizendo que era contra a corrupção. Então, nós temos vários exemplos no Brasil e no mundo que essa direita raivosa não dá certo. Nós temos um Bolsonaro hoje que está de joelho para os Estados Unidos, e o grande benesse dos Estados Unidos para o Brasil foi proibir os brasileiros entrar lá. Ontem eu vi uma reportagem que o Trump está mandando 2 milhões de doses de cloroquina, que está provado mundialmente que isso não cura a Covid. Está provado pela Organização Mundial da Saúde. País sério nenhum está usando. E o Trump devia ter o estoque lá represado, tem que desovar, mas está mandando para o Bolsonaro, para matar o nosso povo aqui. É isso que nós precisamos conversar. Então, eu queria encerrar, Marrom. Além de... Considerações finais já, França. Eu queria encerrar, então, fazer minhas considerações finais. Então, primeiro agradecendo aí você, o mediador, a mídia consulta, o companheiro Paulinho, o companheiro Júnior, todos os nossos internautas temos. Acabei de receber aqui da Viviane. Nós já estamos com mais de 150 internautas ligados com a gente. Pedir que essas pessoas reproduzam isso, compartilhem, joguem nas redes sociais para que mais gente possa acompanhar esse debate. E quero dizer o seguinte, Marrom, os companheiros,
Eu acho que esse tipo de debate tem que reproduzir. Eu acho que o que o Brinco fez semana passada, que a CNTT, através da mídia de consulta, está fazendo agora, eu acho que todos os grandes sindicatos, os pequenos sindicatos, os médios sindicatos, os vereadores, as lideranças de bairro, precisamos usar essas redes sociais para que a gente possa fazer esse debate do Covid, fazer esse debate das eleições, conversar muito com a nossa sociedade, mostrar que o trabalhador brasileiro não pode entrar no embalo, não tem que trabalhar. Ele tem que ter sobrevivência. O Estado brasileiro tem que bancar. Quando nós sempre defendemos que tem que ter um Estado forte, Júnior, para nessas horas poder socorrer a nossa sociedade. Eu dizia isso no debate aqui na Câmara com um grupo de empresários. É engraçado, isso logo no começo da pandemia, que todos eles queriam que o governo resolvesse tudo. Foi engraçado, vocês não eram contra que o Estado brasileiro fosse forte? Não eram vocês que defendiam o livre mercado? Por que vocês não se arrumam agora? Por que vocês não se resolvem? Lógico que foi uma provocação, mas é uma realidade. Então, nós precisamos de um Estado forte, nós precisamos de dirigentes sindicais, dirigentes partidários, dirigentes políticos sérios nesse país, para que a gente volte a ter um país feliz, para que a gente volte a ter um país onde o nosso povo, onde nossos trabalhadores tenham emprego, tenham dignidade, tenham renda, e nós vamos sair dessa pandemia, com certeza, num outro patamar, num outro modo de viver, mas com certeza muito mais consciente do que entramos. Era isso, Marrom, Júnior, Paulinho. Júnior, doutor Júnior, suas considerações finais, doutor Júnior. Libera o som aí, Júnior, para suas considerações finais. Tá sem som, Júnior. Libera o som, Júnior. Aí. Agora tá bom. Bom, primeiro, um imenso prazer ter um ilustre vereador, né, França, e com boas colocações que você fez, essa referência aos empresários, essa tapa de luva que você deu neles. É bom que o tempo nos ensina, né? Porque aí discuto com eles. Aqui também eu cheguei no ponto de dizer isso, né? O França está de parabéns, né, com essa sua direitinho aí, mas nos orgulha bastante, muito mais ainda, ter você, né, nesse quadro, não só na Câmara, como também como quadro de dirigente sindical da nossa confederação. O nosso companheiro, inclusive, Marrom, né, Paulinho, grande exemplo também desse companheiro, que nós temos aí, a Viviane, na mídia consulta. Está de parabéns os companheiros. Agora, dizer que, na verdade, hoje demonstra a grande necessidade, o amadurecimento que tem todos os trabalhadores do Brasil inteiro, inclusive a nossa confederação, com referência o nível de qualidade e amadurecimento. E, aliás, ninguém estaria tão preparado se não fosse assim. Os anos que diz aí França, Paulinho, né, para a gente com uma crise tão grande, do tamanho dessa envergadura, né? Eu digo bastante, a nossa confederação está de parabéns, nós não fugimos do debate, nós não fugimos da esperança, nós não fugimos do comprometimento que tem, né, os trabalhadores todinhos, e principalmente da nossa confederação, as alternativas, as saídas, né? Parabéns aos companheiros, inclusive, de Salvador, né? Grande exemplo que saiu aí, com certeza, Paulinho está retornando a Database agora em agosto e deve retornar essa discussão também. Nós queremos fechar a nossa também e, com certeza, com um nível de comprometimento muito maior. Agora, vamos deixar bem claro, todos esses discursos também, todas essas dificuldades que o setor econômico, o setor empresarial colocou, se negou, se refutou a negociar, tirando proveito, isso chama-se atitude antissindical. E ela merece uma ação, merece contra o sindicato empregador, patronal. Todos os nossos sindicatos, é uma orientação que eu acho que a Confederação deve depois, junto com o doutor Vinícius e outros companheiros, fazermos um modelo de representar, principalmente o setor, está ouvindo, França? Principalmente o setor aéreo. Por quê? Porque é uma forma de que esses caras têm que aprender a respeitar e negociar com a gente, não com a faca no pescoço, no caso dessa pandemia, que eles vêm jogando tudo em cima da gente, da responsabilidade da gente, e se negando a negociar. Então, essa é uma ação, cabe ao Ministério Público também ajudar nesse nível, porque uma coisa
prova-se para todos aqueles trabalhadores no Brasil inteiro que o empresário é despreparado, que só sabe pensar, só tem a ganância, só sabe explorar. Está despreparado de enfrentar uma crise, né, no nível que nós estamos tendo, né, de comprometimento, seriedade, com os pés no chão, né, vendo a questão todinha dos dois ângulos, não só de um ângulo, mas um grande efeito. Cabe, diz muito para os empresários, bato de frente com eles e chacoalho eles todo dia a dia. Isso para provar para vocês, quando vocês pegam um despreparado presidente da República e jogam para aí. Vocês estão pagando aquilo que hoje vocês não podiam estar sofrendo isso aí. Eu sei que nós sofremos muito mais, mas vocês estão sofrendo pelo despreparo que vocês têm, de uma picuinha que vocês têm. A nossa economia estava bem no governo Lula, no governo Dilma, e ele sabia que estava aí, tinha um respeito às minorias, tinha respeito às divergentes, tinha respeito dos fascistas, mas é uma sociedade que nós tínhamos. De primeiro mundo, praticamente, era o caminho que nós estávamos chegando lá. E eles acharam que não prestava dessa forma. Um grupo de empresários antidemocráticos, o dono da Ravan e outros aí, que precisamos, inclusive, retalharmos ele não de uma forma, mas retalharmos com os produtos dele. A Ravan e outros mais aí, o grupo da Smart Fit, inclusive, que faz aí, que é uma forma de respeitosa. Respeito à democracia brasileira, ela está bem jovem, mas não podemos deixar para um grande fascista que tem, um mundo pequeno, isso aí. Parabenizo aqui, dizendo mais ao Estado de São Paulo, pelas grandes torcidas que tem aí, deu um grande exemplo de união, isso aí é importantíssimo, tem que saber também louvar esse bom exemplo de dar as mãos, de deixar as divergências de lado e partir para o principal, que é a questão da garantia da democracia. Trabalhadores, nós unimos e, com certeza, vamos termos grande vitória. A nossa convenção está no caminho. Parabéns, Marrom, né, por essa atitude, e estamos aqui dispostos. Agora, digo uma coisa com toda sinceridade. Cabeça erguida, pés no chão, que os competentes têm que entender isso, fazer o que sabe fazer. Defender com toda a sua dignidade, com toda a sua honra, né, esses trabalhadores, né, e de todas as formas, na justiça, politicamente, nas ruas, nas redes sociais. Mas uma coisa é grandioso. Uma coisa me mostra que a nossa confederação está aí, ao lado dos trabalhadores, ao lado de toda a classe. E correndo o risco que nós corremos, né? Já do grupo de risco que nós somos, já somos tão garotinhos, mas demonstra o nosso comprometimento. Então, presidente Paulinho, está de parabéns por essa grande confederação. França, Deus abençoe, que renove seu mandato, que os povos de Sorocaba merecem continuar com você. Brinquinho também lá na nossa cidade aí, porque é uma categoria que nós... Inclusive, é um grande exemplo. França não é um vereador só de uma categoria, é um vereador da cidade como toda, defensor, né? E deu uma boa aula aí. É um grande orgulho imenso ter participado com vocês. Obrigado, Marrom, e obrigado a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo inteiro. Nós vamos sair da crise com certeza absoluta. Obrigado, João. Nós agradecemos. Presidente Paulo, antes de passar para você fazer as considerações finais, que nós estamos já com 160 pessoas assistindo e mais de 1.200 no Facebook. Mais de 1.200 no Facebook. O companheiro Lemos entrou, mandou um abraço, falou que está assistindo a live, a nossa assessoria, e lembrando que a live com o setor ferroviário. Companheiro Marrom, eu só queria tesourar um pouquinho antes do Paulinho. Tem um internauta nosso aí que ele fez uma observação na minha fala e eu queria responder para ele, dizer, agradecendo por ele fazer essa observação, porque eu chamei o miliciano lá do Palácio Planalto de Bozo. Ele falou que Bozo é um palhaço respeitado no Brasil, que não merece ser comparado com esse lixo que está lá. Então, estou aqui reconhecendo. Confesso que eu vou mudar um pouco, vou passar a chamá-lo de Bolso Lixo, em vez de Bozo, porque Bozo realmente, o palhaço, merece respeito. Verdade. Só essa reparação, Marrom. Obrigado. Companheiro Paulo, suas considerações finais, presidente. Pode falar, Paulinho, está aberto. As considerações finais, presidente. Marrom, deixa eu só fazer um agradecimento geral. Primeiro, parabenizar aí a iniciativa sua, da nossa equipe de imprensa, Mídia Consult, né? Quero agradecer você, presidente, mais uma vez todos os internautas que nos acompanham, a nossa categoria
não só de Sorocaba, mas sair do Brasil inteiro, de todos os nossos modais de transporte, né? E aqueles também de outras categorias que nos acompanham. Agradecer também o privilégio de estar juntamente com o companheiro França participando, você, Marrom, nosso doutor Júnior rodoviário lá do Rio Grande do Norte, grande Júnior, e torço, Júnior, não temos dúvida que você vai retomar o Legislativo novamente lá, você ficou um tempo fora, né? E agora já volta como advogado, já volta lá para a banca de novo, tenho certeza que você vai ser reeleito, porque você está fazendo um trabalho brilhante aí, e a população, e não só a categoria, mas a população de Natal, Rio Grande do Norte, vai te botar de volta no Legislativo, né? Você saiu aquela vez porque você acabou querendo sair, mas agora ele já chegou a hora de você retomar de novo, tá certo? Então, tu tem que retomar isso lá. E nós vamos, Marrom, fazer aqui um apanhado rapidamente, dizer o seguinte, o doutor Júnior, tanto quanto o França, falou da omissão dos empresários, do próprio Ministério Público, etc., e do Estado. Né? Eu quero focar também numa questão que eu achei extremamente importante, o França levantar isso. Mobilização do Legislativo, dos deputados, né? Senadores, deputados, como nós estamos falando da esfera federal, né? Para poder tomar providências imediatas para tentar... Primeiro, vai ter que prorrogar aí essa esmola aí dos R$600, mas tomara que isso aí seja discutido a melhoria no valor, né? Minimamente, essas pessoas mereciam, no mínimo, receber pelo menos um salário mínimo, né? Que no Brasil o salário mínimo já é insuficiente para a sobrevivência. Agora, imagina R$600 e o Paulo Guedes já tentando propor o que ele estava querendo passar da outra vez aí, querendo passar os R$200. Começaram com 100, chegaram em 200, depois de tanta negociação, acabam chegando nos R$600, que não é suficiente para a sobrevivência de uma família, ou nem de uma pessoa só, não é suficiente, né? Então, precisamos de mobilizar não só o Legislativo, França, acho que o Judiciário brasileiro, que sempre esteve na zona de conforto, né? Que agora estão aí também demonstrando um certo... Está sentindo um pouco magoado com os acontecimentos, né? Estão sendo ofendidos pela equipe do Bolsonaro, sendo chamados de vagabundos e assim sucessivamente. Parece que estão dando uma reagida, mas não é o suficiente, não. Né? Ainda continua, como diz o presidente Lula, ainda continua acovardado. O Judiciário precisa mostrar por quê, o seu verdadeiro papel, a sua independência, né, de poder e reagir na hora necessária e reagir com justiça, e não com injustiça, como já deixou cenários aí para trás, onde manchou a credibilidade do Judiciário brasileiro. Né? Temos essa questão que tem que ser revista. E, por último, eu coloco o seguinte, nós somos categoria essencial, mas tem que estar presente sempre, seja eletronicamente, seja fisicamente, mas muitas vezes fisicamente, e a nossa categoria, a maior parte tem que estar fisicamente presente. Então, acho que nós precisamos, e estamos tratando desse cronograma, num outro fórum, que é no fórum do nosso debate enquanto direção da Confederação, de retomar algumas mobilizações, viu, França, doutor Júnior, Marrom? Retomar algumas mobilizações. Né? Tem algumas mobilizações com cautela, é possível fazer. Né? Fazer algumas mobilizações com menores grupos, quer dizer, tem toda uma estratégia, precisamos retomar. Né? Porque nós já temos que se expor para trabalhar do mesmo jeito, vamos se expor para garantir os direitos. Mas eu quero só resumir, fechando assim. O viés e a nossa responsabilidade enquanto confederação, enquanto França, que também representa aqui a Federação do Estado de São Paulo, o doutor Júnior representa, além da nossa confederação, assim como o Marrom representa também a Federação lá do Norte e Nordeste, né? E o Marrom também está na representação da CUT, quer dizer, todos nós estamos aí em representações importantes do Brasil. Nós precisamos de partir do princípio seguinte, pela ordem, na minha opinião, pela ordem de prioridade, né? Primeiro, preservar a vida, lutar para preservar a vida, né, França? Primeiro, eu tenho que lutar para preservar a vida. Depois, a nossa segunda luta intransigente é para preservar o emprego. Preservar o emprego. E, num terceiro momento, preservar os direitos adquiridos. Preservar os direitos adquiridos. Porque, neste momento, o ataque empresarial para poder mexer, retirar os direitos adquiridos, é muito grande. Eles estão se esforçando muito para que isso aconteça, para tentar retirar os direitos adquiridos. Então, nós precisamos de fazer isso. E alguns direitos que, eventualmente, ficar suspensos, né, por qualquer período,
tem que ter tempo determinado. É até uma orientação que a gente dá para os nossos dirigentes sindicais, né? Qualquer coisa que você for negociar que não é cabível de qualquer forma, não cabe como receber agora, como não abre mão, vamos negociar prazo determinado. Suspende por 60 dias, daqui 60 dias avalia o cenário novamente. Mas pelo menos se documenta isso lá na frente, está garantido os benefícios adquiridos em décadas que foi negociado aí, nós não podemos descuidar disso. Então, eu acho que nessa ordem, porque a nossa responsabilidade é muito grande enquanto dirigente sindical. Enquanto sociedade também, a nossa responsabilidade, porque nós precisamos de intervir onde o Estado está desgovernado. E eu vou mais, viu, França? Você falou, na minha opinião, bastante com eficácia, mas você acabou sendo moderado quando você falou da questão da corrupção da família Bolsonaro e de outros setores aí, da direita, né? Além dele estar se degradando, está envolvido até o pescoço em corrupção e, na minha opinião, estão envolvidos aí em várias investigações de especulação que existe hoje, de assassinato, inclusive. Né? Quem mandou matar a Marielle e o Anderson? Quem é que mandou matar? Quer dizer, até hoje existe uma investigação que tem vestígio que a família Bolsonaro está envolvida nisso. Né? Então, esse governo ele passa a ser um governo também assassino em alguns momentos. Quando ele induza a população, ele devia dar bons exemplos, induz a população a se suicidar dentro de uma pandemia, né? Zombando da gravidade, do perigo que oferece o coronavírus, né? Esse novo coronavírus. Né? Além disso, isso é um ato de irresponsabilidade, né? Deveria ser responsabilizado por genocídio, pelo tanto de morte que está acontecendo e as que, lamentavelmente, ainda virão. Né? Então, nós estamos chegando à extremidade. Então, nosso papel é esse. Vamos garantir e lutar pela vida, vamos lutar pelo emprego, vamos lutar pelo garantia dos direitos e salários, vamos lutar contra este governo corrupto, assassino, né? E vamos orientar, mobilizar a sociedade, começando pela nossa categoria, para nós fazer o enfrentamento, porque o momento já começou. Um forte abraço a todos, muito agradecido a todos que nos acompanham, né? E o privilégio de estar com vocês novamente. Muito obrigado. Marrom, está sem som, Marrom. Obrigado, Paulinho. Obrigado, França. Obrigado, Júnior. Esquecendo que amanhã também nós temos uma live com o setor ferroviário. O companheiro Jerônimo, o Índio, o Paulinho, o Celso Borba e a companheira Alda. Amanhã nós temos também uma live com o setor ferroviário, os companheiros metroferroviário. Agradecer a todos aí. Para mim foi um prazer também. Eu também sou um convidado também. A Viviane me convidou para mediar essa live. Para mim também está sendo uma honra, viu, Paulinho? Para mim, estar aqui hoje mediando com você, o França e o nosso doutor Júnior, na realidade, quem está sendo privilegiado aqui sou eu. Obrigado, muito obrigado. Boa noite para todos, que Deus nos abençoe e vamos à luta. A luta faz a lei.